sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, é na terça-feira. Nós, como comunidade aqui, sempre celebramos essa data, é importante para nós, sempre na linha de Jesus, na memória dele, da igualdade entre os sexos, na busca de um mundo mais humano, menos violento, e por isso celebramos, expressando a Deus o nosso desejo de contribuirmos para um mundo mais justo, mais igual, um mundo em que a diversidade dos gêneros seja sempre motivo de louvor, de gratidão e de riqueza para todos nós. Luciana Mano estudou, fez a sua graduação no Seminário Batista do Sul do Brasil, uma excelente aluna. Eu tive a oportunidade de ser professor dela, e a Luciana, ela é professora de inglês, atualmente é diretora de uma grande escola de inglês aqui na cidade do Rio, lá na Barra da Tijuca, e ela já tem ocupado esse púlpito algumas vezes, e sobretudo nesses dias em que nos lembramos mais, né, das mulheres, e por isso hoje ela está conosco novamente aqui ao púlpito para nos trazer a mensagem divina ao nosso coração. Que Deus a ilumine, que Deus a abençoe, e que através da Lu, todos nós possamos ser tocados por esse Deus que certamente espera de nós que lutemos, que caminhemos na construção de um mundo onde homens e mulheres, homens, crianças, a vida tecem com dança, vivendo realmente em comunhão, como diz uma canção antiga que cantamos aqui nos nossos cultos. Então, a Lu está com a palavra, que Deus a ilumine e a abençoe. Boa noite. Estou com um pouco de medo da quantidade de gente aqui hoje. Eu hoje de manhã tive a honra de poder compartilhar esse púlpito também, e me remeti ao primeiro dia que eu vim aqui falar, e eu falei sobre isso com o Edson de manhã. Eu acho que nunca mudou o frio na barriga que eu sinto. Dá uma acalmada na hora que eu entro, e aí na hora que eu tenho que levantar de novo ele volta. Mas estamos aqui, vai dar tudo certo. Eu queria pedir para vocês abrirem as Bíblias de vocês no capítulo 8 do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Versículo 15. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Não, tudo bem.
dia 8 de março, terça-feira, Dia Internacional da Mulher. No ano de 1975, a ONU determinou que aquele seria o ano da mulher, mas só em 77 instituiu que o dia 8 de março fosse o Dia Internacional dela. Esse dia veio para representar as lutas por igualdade social, igualdade de direitos e tantas outras conquistas que as mulheres ainda precisam alcançar, mas virou também um motivo de se vender mais chocolates, flores e presentes. É um dia em que muitas mulheres, não só aqui em Ipanema, como no Rio, como no Brasil, vão lembrar de tantos tapas que já levaram, reais e figurativos, da vida e dos homens. Vão lembrar de todos os gritos e sentimentos que tiveram que reprimir, de todo o esforço que não foi suficiente para garantir sua integridade física, emocional e mental. O dia em que muitas empresas vão mandar brindes para as suas funcionárias, perfumes, cremes, maquiagem, qualquer coisa assim, mas elas vão continuar recebendo menos do que os seus colegas homens. O dia em que elas vão continuar sendo um problema para as empresas porque elas podem engravidar e porque elas vão faltar ao trabalho e seu filho ficar doente. É um dia de celebração, talvez, para algumas pessoas que já conquistaram tanta coisa. Mas é um dia de lembrar que ainda falta uma caminhada muito longa. E eu tenho pensado muito sobre isso é um assunto que tem mexido muito comigo ultimamente, e eu tenho lembrado dessa história da mulher adúltera. Porque eu fico imaginando Jesus, que tinha acabado de voltar do Monte das Oliveiras, que é onde ele ia para fazer as orações e a meditação dele. E aí ele desce para dar uma aula, que fosse, é interrompido por um grupo de pessoas que traz uma mulher que foi pega em flagrante de adultério. Até hoje eu me pergunto como que isso pode acontecer. Mas existem algumas possibilidades aí que estão por trás desse texto, e inclusive de que ela tenha se recusado a ter relações com o homem e por isso o homem a acusou, porque naquela época a palavra do homem valia mais. É muito diferente de hoje em dia, né? E aí Jesus, naquela algazarra toda, porque vocês imaginem, o versículo diz que eles trazem a mulher e fazem ela se levantar na frente de todo mundo. Para alguém se levantar, esse alguém tem que estar no chão. E é essa cena que Jesus presencia. E diante disso, as pessoas fazendo 1000 perguntas para ele, não eram perguntas do tipo assim, licença, deixa eu falar, o que você vai fazer agora? Não. Eram muitos homens aos berros, enquanto aquela mulher estava ali para ser humilhada e apedrejada. Como se eles estivessem esperando o tiro de largada de uma corrida para que aquela chuva de pedras começasse. E Jesus vai e escreve no chão. E aí, como professor, eu faço as minhas analogias sempre em relação à sala de aula, mas essa eu acho que vocês vão entender, porque se você não é professor, você já foi aluno. Tem aquele momento que 40 alunos estão falando e nenhum professor consegue competir com isso. Então, a gente escreve no quadro. Um dever aí para fazer todo mundo sentar e ficar quieto. Diz que vale nota. Aí pronto, o silêncio se estabelece. Mas aí, me parece aqui pelo texto que o silêncio não se estabeleceu, porque Jesus é obrigado a falar. Eles querem uma resposta de Jesus, porque eles queriam condenar Jesus por alguma coisa. E aí Jesus fala, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Eu penso que se esse texto fosse escrito hoje, se essa situação acontecesse hoje, a pergunta seria um pouco diferente. Porque para a gente, vamos aqui assim, fazer uma analogia com os dias de hoje. As mulheres continuam sendo culpadas de tudo. Eu me lembro da minha avó, quando eu era mais nova, que dizia que eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu vestia, porque o homem não se controla. Eu me lembro das meninas que hoje saem de shortinho ou de batom vermelho ou qualquer coisa e são xingadas dos nomes mais esdrúxulos, porque elas escolheram aquela roupa para sair. A mulher que apanha do marido porque disse não. As mulheres que são xingadas
simplesmente porque discordam de um argumento. E isso é real, isso continua acontecendo. Isso acontece do nosso lado. E aí, eu fico pensando que esse apedrejamento que continua acontecendo, às vezes vem do nosso discurso também. Porque talvez a gente não esteja indagando Jesus, e aí o que você vai fazer? A gente já diz, né? A gente já diz que Deus condena aquilo. A gente já decidiu. E por isso que eu quis que a gente pulasse para o número 15, quando Jesus fala, eu não julgo ninguém. Vocês julgam aí segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Porque esse versículo traz luz para o versículo 11, quando Jesus diz, vai, não peca mais não, sai dessa vida, que as pessoas vão ficar te arrastando para te humilhar. Não dá chance ao azar, porque é o que a gente pode fazer. Mas eu penso que em 2016 a nossa postura tem que ser um pouco diferente dessa. Eu acho que não basta mais a gente fugir dessas situações. Definitivamente não basta mais para as mulheres. Não basta mais o silêncio, não basta mais engolir sapos. De manhã, quando eu falava para todo mundo, eu falei sobre uma coisa que me veio essa semana. Eu acho que a gente tem que parar de não ser. Porque a gente não é preconceituoso. Eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, eu sei que vocês não são preconceituosos. A maioria de nós não é homofóbico, não é machista. Mas o nosso discurso às vezes é. E não basta não ser. Porque se a gente tem um exemplo desse aqui, a gente precisa ser mais do que não ser. A gente precisa ser e ter uma posição. E tomar, e fazer desse posicionamento a nossa direção de vida. É difícil no mundo como hoje, que todo dia alguém te diz que esse mundo está muito chato. Porque qualquer piada é motivo de briga, porque é preconceito, porque é isso, porque é aquilo. Imagina como é que deve ser apanhar. Acho que é um pouco mais chato. Imagina como é que é você não poder andar na rua com a pessoa que você ama, porque você vai levar uma lâmpada na cabeça. Acho que é um pouco mais chato do que controlar as piadas que a gente conta. E eu acho que a nossa responsabilidade também, se a gente quer reescrever essa história e mudar tudo isso que está aí, que a gente analise o nosso discurso, reveja as nossas piadas, as nossas brincadeiras, os nossos comentários atravessados e reveja o que a gente diz para as crianças. Porque a questão de gênero é uma questão no momento. Né? Vocês provavelmente já leram, já ouviram falar que muitas escolas estão de acabar com essa coisa de brinquedo de menina, brinquedo de menino. Tem criança que não pode nem escolher o que vai fazer depois da aula, porque menino não pode dançar balé. Menina não pode querer fazer judô. E a gente precisa acabar com isso. Porque a gente sabe mais, a gente tem mais informação, porque a gente sabe que existe aqui nessa história, aqui nesse livro, uma história de amor que não é um amor romântico de levar flores. Só, é também, mas não é só isso. É um amor de parar e calar todo mundo e perguntar assim, dá uma olhada aí na sua vida. Checa aí os seus privilégios, porque é muito fácil condenar uma pessoa que vive assim, quando eu não tive problema nenhum. Quando nada de ruim nunca me aconteceu. Eu sou mulher e das piores coisas que eu me lembro, de repente, são situações das quais eu consegui fugir, porque eu tive alguma maneira de sair dali. E tem muita gente passando por coisa muito pior do que isso. E eu acho que não dá mais para a gente dizer, isso não tem nada a ver comigo, eu vou sentar aqui e vou seguir a minha vida. Eu não acho também que todo mundo tenha que comprar essa briga, porque eu acho que a gente tem que comprar brigas diferentes. É muita gente que está precisando desse nosso apoio. Isso que eu estou falando poderia ser falado de várias outras minorias. Mas a gente precisa ter um posicionamento diferente. E a gente precisa rever o nosso discurso e as nossas atitudes. E a gente precisa largar essas pedras. Essas pedras que a gente não tem ideia que sejam pedras. Porque muita coisa do que eu falo e que eu me percebo sendo machista, eu sei que vem de uma história, de uma criação que eu tive que
de repente não teve nem essa intenção toda, mas que eu preciso parar e rever, porque hoje em dia não cabe mais. Eu acho que a lei de Moisés já não cabia mais ali, porque Jesus veio para instaurar outra lei. É a lei que não existe gênero. É a lei que não existe status social, porque é todo mundo gente. Todo mundo tem o direito de ser quem quiser ser. E se a gente olhar hoje para essas mulheres, para todas as mulheres, e se a gente parar para pensar na nossa vida aqui, mulheres, a gente vai lembrar de momentos em que a gente não pôde ser quem a gente queria ser. Ou porque a gente colocou na nossa cabeça que alguém não ia gostar daquilo de tanto que a gente ouviu, ou porque alguém de fato chegou e falou, não, não pode. Não, não vai, batom vermelho não. Comigo você não sai assim. Isso sem contar, e aí eu vou pedir licença aí para as casadas, daqueles momentos em que você chega em casa depois de 10 horas de trabalho, assim como ele, e você ainda tem que cozinhar, né, lavar a roupa, limpar a criança, botar a criança para dormir, né? E fazer a comida. E aí você ouve, pô, macarrão de novo. Ou quando naqueles dias, né, um anjo vem para sua casa e o seu marido se dispõe a fazer o jantar e a lavar a louça, e você diz o quê? Obrigada, amor. Ele não está te fazendo favor nenhum, ele comeu. Mas a gente se sente obrigada a agradecer. A gente acha que eles estão fazendo um favor. E nem sempre é culpa deles, não. Às vezes é nosso. Porque é nosso impulso de dizer. E a gente não ouve o obrigado e a gente não está nem aí. Porque a gente foi meio que criada para... Ah, é isso mesmo. E está na hora disso mudar. A gente precisa começar a escrever no chão aí da nossa vida. Reescrever essa história. Porque a gente não vai mudar as coisas da noite para o dia. Mas a gente tem que mudar alguma coisa a cada minuto. E se a gente acha que começar na gente é pouco, é insuficiente, eu quero dizer que não pensa assim. Porque tem muita gente aí que está precisando desse pouquinho. Tem muita gente aí que vai ser afetado. Esse efeito é um efeito borboleta. E a gente precisa acreditar na capacidade do ser humano de ser melhor. Porque Jesus acreditava. Talvez ele só tenha impedido esse apedrejamento e vários outros tenham acontecido antes e depois desse momento. A gente não sabe. É bem possível que sim, porque eles continuam acontecendo até hoje, as mutilações estão aí. Mas esse pequeno momento mudou a história. E está na hora da gente deixar ele mudar a nossa. Mudar o nosso discurso. Está na hora da gente parar de se contentar em não ser. Está na hora da gente dar espaço para a voz dessas pessoas que precisam ser ouvidas. E como a gente vai fazer isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que corre atrás, procura ONG, é mais ativista, tem esse perfil. Beleza, mas nem todo mundo tem. Tem gente que prefere ficar em casa, orar e repensar aí nas coisas. E tem gente que vai começar, dia após dia, trabalho de formiguinha, a trocar o que está aqui dentro e o que está fora da gente. Porque eu não vou mais deixar que à minha volta esse tipo de discurso aconteça. Nessa roda de escarnecedores, eu não vou me assentar. E é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Porque não pode mais. Não dá mais. As flores são lindas, os perfumes são maravilhosos, a maquiagem é ótima para algumas que gostam. Mas até para isso, a gente precisa que todo mundo trabalhe junto. Para as mulheres poderem ser quem elas quiserem ser. Para elas serem livres dessa vida às quais elas foram determinadas. Como é no caso da mulher adúltera. O destino dela estava traçado. Mas alguém foi lá e mudou.
E a gente precisa entender que é nossa responsabilidade mudar o destino dessas pessoas também. A gente precisa entender que é nosso papel nesse mundo mudar o destino da nossa história. De grão em grão, a gente vai ir reconstruindo e refazendo essa história. E que o Dia Internacional da Mulher seja para homens e mulheres um dia de luta, sempre. E que ele não acabe no dia 8. Até que a gente possa, de fato, comemorar e fazer festa e aplaudir. Como tantos outros dias aí, que a gente tem no nosso calendário, que representam tantas outras lutas. Que a gente um dia não precise mais deles, porque todo dia seja um dia de festa. Talvez isso só aconteça no céu. Mas se a gente pode trazer o céu até aqui, por que não? E que Deus abençoe a gente. Que bom que pudemos cantar e dar essa resposta ao nosso Deus, porque quando ouvimos um profeta, uma profetisa, é sempre muito duro para nós, mas é preciso ouvir os profetas que chacoalham as nossas certezas e nos recolocam no caminho de Deus. Vou correndo para Deus. Que isso realmente seja uma resposta do mais profundo do nosso coração.